Você já parou pra pensar que talvez a música mais famosa do rock seja, na real, uma espécie de enigma espiritual disfarçado de uma balada setentista? Stairway to Heaven do Led Zeppelin. Aquela música que todo mundo conhece, mas quase ninguém entende. O que Stairway to Heaven realmente quer dizer? Por trás daquela flautinha suave, ela tá te fazendo uma pergunta que ninguém tem coragem de responder. Qual é o caminho que você tá escolhendo pra sua vida? Desde que essa música saiu lá em 1971, uma coisa se repetiu infinitamente. Gente tentando entender o que o Robert Plant estava tentando dizer, gente dizendo que isso aqui é uma poesia viajada, gente dizendo que isso aqui é sobre espiritualidade, gente jurando que isso aqui é coisa do demônio. E gente que nem sequer escuta direito a letra, né? Só quer tocar aquele solo do violão e se sentir ali o Jimmy Page por uns 40 segundos pelo menos. Mas e se eu te dissesse que ela é sobre tudo isso e ao mesmo tempo não é sobre nada disso? O próprio Robert Plant já falou em entrevista que ele não escreveu essa letra, que ela meio que veio até ele como se ela tivesse sido psicografada. Ele meio que só segurou o lápis. Mano, como assim, cara? É aí que a parada começa a ficar mais séria, porque quando uma música mexe com tanta gente assim, tem alguma coisa muito importante aí. Aqui tem história, tem simbolismo, é uma música assim de escolhas, né? As pistas estão aqui meio escondidas, mas gritando pra quem souber ouvir. Você lembra qual foi a primeira vez que você ouviu Stairway to Heaven? Porque talvez da primeira vez você tenha perdido a mulher que acredita que pode comprar a própria salvação, o tal do Piper, né, o flautista, que te chama com uma melodia que só dá pra ouvir se você ficar quietinho em silêncio, a sombra que é maior do que a sua própria alma, a escada que não leva pra lugar nenhum se você subir do jeito errado, e o dilema eterno entre ser uma rocha ou sair rolando ladeira abaixo. Mano, isso tudo aqui tá numa música só, não dá pra sacar só nas primeiras vezes que você escuta ela. Isso aqui é quase que uma parábola. Assim, eu sei que isso parece um exagero, mas não é, porque quando você junta a letra, a história da banda, o momento em que ela foi feita, os símbolos que eles usaram, as entrevistas, as referências à Bíblia, ao tarô, ao Tolkien e até a filosofia oriental, o que aparece não é só uma música, é uma mensagem que te pergunta: você vai continuar acreditando que você pode comprar tudo, inclusive a sua própria salvação, ou você vai começar a ouvir aquela voz interior, aquela que tá sussurrando no seu ouvido, que toca um som que não vem de fora, mas vem internamente. É isso, mano. É isso aí e muito mais. Bom, então vamos lá. Você acha que Stairway to Heaven nasceu assim do nada? Que o Jimmy Page simplesmente acordou um dia aí numa terça-feira, pegou o violão dele e falou assim: bora lá, vamos compor aí a música mais icônica da história do rock? Claro que não, né? O que rolou ali foi quase um chamado mesmo. Em 1970, o sonho hippie tinha ficado lá pra trás. O movimento de paz e amor estava sendo engolido por uma realidade que era bem menos colorida do que aquela dos anos 60. E os caras do Led Zeppelin, que já eram gigantes, estavam no momento de transição. Eles já tinham lançado 3 álbuns, mas o Jimmy Page queria mais. Ele queria fazer uma parada diferente, alguma coisa que fosse além daquela porrada sonora, algo que fosse assim mais espiritual e mais simbólica, que mexesse com o interior das pessoas. E é aí que entra Stairway to Heaven. The idea of Stairway was to have a piece of music, a composition, whereby it would just keep unfolding into more layers and more moods, and actually the whole intensity of or subtlety and the intensity of the overlay of the composition would actually accelerate as it went through on every level, every emotional level, every musical level, and so it just keeps opening up as it continues through its sort of passage. O Jimmy Page já vinha assim meio que experimentando algumas sonoridades novas. Aí em 1970 ele se isolou no País de Gales junto com o Robert Plant. Ali, sem luz elétrica, sem distração, os caras começaram a compor. Isso rodeado por um monte de folha, vento e barulho de sino. Tudo isso aí era a música pros caras. O riff principal de Stairway to Heaven veio de um esboço que o Jimmy Page criou ali mesmo, mas a gravação de verdade aconteceu alguns meses depois na Ridley Grange, que era um casarão antigo com goteira no teto e galinha andando no quintal, onde eles gravaram em um estúdio móvel. Foi ali que a magia aconteceu. O Jimmy Page já falou várias vezes, ele queria uma música que crescesse, que começasse assim um pouco mais suave e fosse ganhando várias camadas como se fosse uma espécie de escada. Literalmente
uma escada musical. Ele e o John Paul Jones ficaram horas experimentando vários instrumentos. O Jones trouxe a famosa flauta e o mellotron, que é aquele som de flautinha lá do início que parece que é uma coisa ali de conto de fada. Aí o Jimmy Page começou com aquela guitarra folk e depois entrou com uma guitarra de 12 cordas e no final fez um solo que... bom, é quase como se ele tivesse transcendido espiritualmente com as cordas da guitarra. Mas a parte mais mística dessa história vem agora. O Robert Plant, o cara que escreveu essa letra. Ele mesmo contou que a letra veio de uma vez só, como se ele tivesse sido uma espécie de canal mediúnico. Ele conta que ele estava com um papel e com um lápis na mão e que de repente essa música simplesmente começou a se escrever sozinha. E aí o que saiu foi uma letra sobre uma mulher, uma escada, um flautista, um vento, uma floresta e um caminho. E por trás de tudo isso, também alguma coisa sobre escolha. Agora vamos fazer uma pausa aqui. Respira, porque antes de continuar, você precisa entender isso aqui. O Led Zeppelin nunca foi só uma banda. Eles eram quase uma seita. O Jimmy Page era obcecado por ocultismo. Ele tinha uma livraria esotérica lá em Londres. Ele comprou a casa do Aleister Crowley. Estudava tarô, alquimia, simbologia celta. Então assim, cara, eu repito pra você, nada do que eles faziam era por acaso. Inclusive, o encaixe do álbum que tem Stairway to Heaven, o Led Zeppelin 4, tem uma imagem de um velho solitário segurando uma lanterna no alto de uma montanha. Sabe o que é esse cara? O eremita do tarô, que é o arquétipo da busca interior, o velho sábio que guia a luz do conhecimento espiritual. O mesmo eremita que aparece em The Song Remains the Same, o filme da banda, numa cena onde o próprio Jimmy Page sobe uma montanha e encontra com ele mesmo. Isso aqui não é só arte, cara, é um grande ritual simbólico, né? E o que isso tudo aqui tem a ver com música? Tudo, porque Stairway to Heaven é a representação sonora dessa jornada espiritual, do ego para a alma, da ignorância para a sabedoria, do material para o transcendental. E a letra te fala isso logo de cara. Essa mulher acredita que tudo que reluz é ouro e que dá pra comprar o caminho até o céu. Tá sacando a crítica aqui? É uma crítica à sociedade de consumo, ao culto da aparência, da busca cega pelo status e riqueza, como se isso fosse sinônimo de felicidade. Essa mulher aqui é uma alegoria. Ela pode ser uma socialite, uma influenciadora hoje em dia, né, um líder religioso, ou qualquer um de nós aí quando a gente acredita que meio que dá pra comprar um estado de plenitude com cartão de crédito. Só que aí a música começa a te cutucar. Mano, essa frase aqui, ela é um portal. Ela diz: tem algo aqui que você não tá vendo. Tem uma mensagem escondida, né? Uma escolha disfarçada, um sentido que tá oculto. E é aí que começa a escalada. A música meio que vai crescendo, vai devagarinho e vai te levando junto ali. Aqui a gente já chega no ponto em que a música já meio que parou de sussurrar no seu ouvido e começa a te chamar. E aí vem a próxima estrofe. Essa frase parece só poética, né? Mas saca só, o Robert Plant era apaixonado pelas histórias do Tolkien. E pra quem já leu ou assistiu O Senhor dos Anéis, sabe que o Oeste é onde ficam lá as Terras Imortais, o paraíso dos elfos, que é um lugar meio que de paz, onde não tem dor e nem morte. Ou seja, quando ele olha pro Oeste e sem vontade de ir embora, é o espírito dele que tá pedindo pra sair dessa bagunça toda aqui. É tipo um clamor interno pela transcendência. É um grito silencioso de quem tá cansado de fingir. A gente começa a perceber que esse som todo, né, essa escada, não é sobre um céu físico exatamente. É o anseio por alguma coisa que o dinheiro não pode comprar. Alguma coisa que não tá no Mercado Livre e nem em propaganda do YouTube. Aqui agora, aliás, era o momento perfeito pra eu colocar uma merchan, né? Mas relaxa, não tem merchan aqui não. E aí, cara, o Robert Plant começa a falar de fumaça nas árvores, de umas vozes de quem só observa, de uma floresta que tá ecoando. Tudo aqui é natureza, né? Tudo oposto do mundo material da mulher lá do começo dessa história. É como se ele estivesse dizendo: olha a sua volta aí, o caminho tá aí, você só precisa escutar. E é aí que ele solta uma das frases mais bonitas e subestimadas dessa música.
E o que é isso? É a volta do Piper, o segundo personagem da letra. Esse cara, o flautista, é uma alegoria. Ele é aquele que toca uma melodia que você só vai ouvir se você ficar quieto. É o tal do chamado interno, né? Aquela intuição, aquela centelha divina. É o arquétipo do guia espiritual, tipo o eremita lá do tarô, só que com uma flauta. E o Robert Plant dizendo: se todo mundo parar de gritar, de correr atrás de grana, de tretar por causa de ego, se a gente só ouvir, esse cara pode guiar a gente pra razão, pro equilíbrio, pra reconexão com o que realmente importa. É como se ele estivesse dizendo: ó, o caminho pra ir pro céu, mano, ele tá aí, tá ligado? Mas você tá distraído demais pra perceber isso tudo com esse tanto de futilidade à sua volta. E aí tem mais simbolismo. Essa frase aqui, cara, ela é bíblica, ela é budista, ela é tolkiana, tudo ao mesmo tempo. Quem perseverar, quem ouvir a melodia certa, vai viver esse novo dia. E a floresta, a natureza, o espiritual vai rir de volta, não de escárnio, mas de alívio de reencontro. Aí a música vai crescendo e vem uma das frases mais enigmáticas. Traduzindo isso aqui, né, de um jeito assim bem simples, seria: se alguma coisa estranha começar a acontecer dentro de você, relaxa, mano, é só uma limpeza da primavera. Isso aqui é sobre despertar, é sobre um desconstruir, sobre quando a vida tá meio que te tirando do conforto e você acha que tá perdendo tudo, mas na real você tá renascendo. É o caos que precede a ordem, a limpeza espiritual, aquela dorzinha de crescimento que você sente antes de mudar de fase na sua vida. E aí o Robert Plant manda: yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. Essa aqui é a chave da letra inteira. Duas estradas, dois caminhos, dois jeitos de viver. O da Lady, que é o caminho assim da ostentação, da aparência, do falso ouro que tá reluzindo, e o do flautista, o da verdade interior, da escuta, da transformação. Mas o mais importante vem agora. Ainda dá tempo de mudar, dá tempo de largar o piloto automático, dá tempo de parar de comprar essa escada pronta e construir a sua própria. E aí tudo acelera. A guitarra cresce, o John Bonham vem marcando aí cada batida e a música deixa de ser contemplativa. É como se a própria escada estivesse desmoronando de tanta pressão acumulada. Já não tem mais desculpa, né? Você já ouviu o chamado. Ele tá ali, ó, pulsando na cabeça, batendo como aquele pensamento que você tenta ignorar, mas ele sempre volta toda noite. E aí vem a última tentativa de redenção dessa mulher. Essa frase, mano, ela é linda, né? É tipo: ô moço, ó, ainda dá tempo, tá? E a escada que você tanto tá procurando, ela não tá aí nas vitrines, ela tá no vento, no sussurro, naquilo que você sente, mas não consegue ver. Lá na intuição, no invisível. E nesse ponto aqui, a música já virou um monstro, né? A guitarra tá distorcendo tudo, o solo explode. É como se o Jimmy Page tivesse mandado um recado pro universo: sobe essa escada ou desce de vez. E depois disso tudo, o Robert Plant volta, mas agora ele volta diferente. Ele tá dizendo aqui: a gente caminhou tanto, mas a nossa sombra ficou maior do que a nossa própria alma. Nosso lado escuro acabou dominando a essência. Nós perdemos. E aí, a última mensagem. A mulher do começo voltou, mas agora ela não tenta mais comprar. Ela tá pregando, ela virou um símbolo. Ela tá dizendo pra todo mundo que o que reluz ainda é ouro. Mesmo depois de tudo que ela passou, mesmo depois do flautista, do chamado e também do colapso, ela continua insistindo. E é nesse ponto que a música te obriga a escolher. Você vai continuar acreditando nessa mulher ou você vai ouvir aquela melodia que vem do vento? Porque logo depois vem a última frase.
ser uma rocha estável, íntegra e inabalável, ou sair rolando ladeira abaixo sem saber pra onde ir que nem uma pedra. E aí, And She's Buying a Stairway to Heaven. E aí, mano, a música fecha exatamente onde ela começou, só que agora com outro peso, porque agora você já sabe, essa escada aí, ela é uma armadilha, ela é falsa, e a pergunta meio que fica no ar: qual caminho você vai escolher? And she's buying a stairway to Bom, então é isso, né? A música termina com a mesma frase que ela começou. And she's buying a stairway to heaven. Só que agora, depois de tudo que a gente viu, essa frase soa bem diferente, né? Antes ela parecia assim, só uma historinha, né? Agora ela parece uma provocação pra você. Aquela mulher não é mais só um personagem, né? Quantas vezes a gente mesmo acreditou que dava pra comprar o nosso caminho pra felicidade? Quantas pessoas você conhece que tem tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e mesmo assim essa pessoa não é feliz? Quantas vezes a gente tentou tapar o vazio com consumo, com status e aparência? Quantas vezes a gente ignorou o flautista na nossa própria vida? Essa música, mano, ela é sobre isso, entendeu? É sobre essa escolha entre dois caminhos em vida. E o mais doido é, Stairway to Heaven não fez sucesso só porque ela tem um solo transcendental, ou porque ela virou trilha sonora de filme cult, ou porque todo mundo tentou tocar ela no violão em algum momento da sua vida. Ela meio que virou um objeto de estudo mesmo, né? Uma entidade. Uma dessas músicas aí que acabaram ficando maior do que quem criou elas. E é por isso que o Robert Plant não quer mais cantar. Ele já falou várias vezes que se recusa a subir no palco pra fingir uma emoção com essa letra. Que ele não quer, assim, encenar um sentimento que ele já viveu de verdade lá atrás. Que cantar essa música rouba anos da sua alma. E assim, meio que até que faz sentido, né? Porque a Stairway to Heaven cobra o seu preço. Ela te arrasta pra dentro, te obriga a encarar a sua própria sombra, te obriga a ouvir aquilo que você tá tentando ignorar. E mesmo assim, ela nunca cansa. Desde que ela foi lançada lá em 1971, essa música foi tocada em absolutamente tudo que é canto. Nunca teve um clipe oficial, diga-se de passagem, e nunca foi lançada como single. E mesmo assim, só lá na década de 90, a galera estima aí que já tenha sido tocada mais de 2.800.000 vezes nas rádios. Mano, você sabe o que isso significa? São mais de 40 anos ininterruptos de Stairway to Heaven tocando em algum lugar aí do mundo. E isso sem contar a quantidade de vezes que ela foi pirateada, tocada em show como cover, usada em filme, sampleada, estudada, dissecada, sem contar, né, os debates sobre essa letra. Porque tem gente que jura que essa música aqui tem mensagem satânica se você girar o disco ao contrário. Tipo como se fosse um código oculto. Que no reverso, o Robert Plant tá cantando Here's to my sweet Satan. Só o fato aí da galera acreditar nisso já mostra o poder que essa música tem. Stairway to Heaven virou tudo isso ao mesmo tempo. Virou motivo de censura em igreja, virou hino em cerimônia de formatura, virou uma música obrigatória em qualquer cover de classic rock. Ela virou meme, virou símbolo de exagero e quer saber por quê? Porque ela carrega um peso simbólico que a maioria das músicas nunca vai alcançar. Com o passar dos anos, ela acabou virando exatamente o que ela critica. Ela foi idolatrada, comercializada, usada e reusada. Milhões de pessoas decoraram a letra dela, mas poucas pessoas realmente conseguiram ouvir o que o Robert Plant estava dizendo. O que é aí um baita paralelo com a própria Lady da letra, né? A mulher que achava que podia comprar tudo e no fim só estava enganando ela mesma. Em 2016, o Led Zeppelin foi levado à justiça por acusação de ter plagiado o riff inicial de Stairway to Heaven na música Taurus da banda Spirit. Os caras tocaram junto lá nos anos 60 e a introdução realmente tem lá as suas semelhanças. A justiça decidiu que isso aqui não era um plágio, mas o debate continuou. Só que assim, sinceramente, cara, essa acusação aí não muda absolutamente nada, porque o riff é só assim um portão de entrada, né? O que faz Stairway to Heaven ser o que é o que vem depois disso. É a construção, é a jornada, é a filosofia, né? Aquela bendita daquela escada simbólica. Mesmo que o começo, cara, tenha sido talvez inspirado em outra música, o que Stairway to Heaven virou
é muito maior. Essa música aqui foi feita para você meio que desacelerar. É sobre como antigamente você podia colocar uma infinidade de conteúdo dentro de uma música e fazer as pessoas ficarem pensando nisso por anos e não só por algumas semanas, como acontece com os singles de hoje em dia. Ela é uma filosofia sobre escolha. É por isso que mesmo depois de tantos anos, ela ainda mexe com a gente, né? E faz a gente se perguntar, será que eu tô subindo a escada certa? Mas isso, na minha opinião, eu espero que você tenha a sua. E aí, cara, agora, se você me perguntar o que Stairway to Heaven realmente significa, eu te respondo com o que essa música aí me ensinou. Que o céu não é exatamente um lugar, é uma direção. E cada passo que a gente dá é um degrauzinho que a gente sobe, pra cima ou pra baixo. A escolha é só nossa. Tamo juntão, muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!